Orando com o santo do dia 6 de fevereiro, celebramos hoje os mártires São Paulo Miki e companheiros. Paulo Miki nasceu no ano 1564, na província de Harima, no Japão. Era filho de um nobre e famoso militar japonês, pertencente a uma família de samurais. Sua família era cristã, fruto da evangelização de São Francisco Xavier, alguns anos antes de seu nascimento, de 1549 a 1551. Paulo Miki recebeu sua formação no Colégio Jesuíta de Anzikiyama, Japão. Esta formação seria decisiva em sua vida. Estudando no Colégio Jesuíta, Paulo Miki teve a oportunidade de conhecer mais profundamente a fé cristã. Este conhecimento despertou em seu coração o desejo de se tornar jesuíta. Por isso, pediu seu ingresso na ordem e foi aceito. Por causa de sua capacidade intelectual e principalmente dos dons espirituais que recebera de Deus, Paulo Miki conquistava conversões impressionantes e se tornava uma luz em território japonês. Homem de oração profunda, o irmão Paulo Miki tornou-se um pregador de grande eloquência. Suas pregações arrebatavam os corações e confirmavam os japoneses na fé. Seu desejo de se tornar sacerdote teve que esperar, pois não havia bispo na região japonesa de Fusai. Mesmo assim, Paulo Miki continuou com seu ministério de pregação. Alguns anos depois, ele se tornou o primeiro japonês a ser ordenado padre no Japão. Uma vez padre, conquistou inúmeros corações por causa de seu testemunho de humildade e paciência. O imperador Toyotomi Hideyoshi simpatizava-se com o catolicismo e permitia-o em suas terras, porém, de repente, tornou-se um feroz perseguidor da fé cristã. O motivo foi político. Por ter conquistado a Coreia, o Japão rompeu relações com a Espanha e com todo o Ocidente. Isso motivou uma terrível perseguição contra os mais de 300 mil cristãos japoneses de então. Vê como floresceu, né? O que é o testemunho da fé? Até missionários franciscanos espanhóis, que tinham sido bem recebidos pelo imperador, passaram a ser perseguidos. Os católicos passaram a ser expulsos do Japão. Muitos, porém, decidiram ficar. E a repressão não tardou. O imperador mandou prender 6 franciscanos. Em seguida, prendeu Paulo Miki, juntamente com outros 2 jesuítas e um grupo de 17 leigos, companheiros de Paulo Miki e membros de ordens terceiras. Esse grupo de 26 cristãos foi vítima de humilhações e torturas públicas das mais terríveis. A condenação à morte. O grupo dos 26 cristãos foi levado para Nagasaki. Tanto nas estradas quanto nas cidades, foram vítimas do escárnio e zombarias. Alguns dos companheiros de São Paulo Miki eram muito novos. Sabemos de alguns nomes, como Tomás Kozak, 14 anos,
Antônio, 13, Luiz e Baraque, 11, nenhum deles se dispôs a voltar atrás e renunciar à fé em Cristo em troca de liberdade. Você vê tão jovens, meninos, adolescentes. Todo o grupo dos 26 foram crucificados na colina que ficou conhecida como Monte dos Mártires, em Nagasaki, no ano de 1597. Semente de novos cristãos. Os cristãos que sobreviveram à perseguição e se dispersaram para escapar dos massacres, um grande número deles construiu morada às margens do rio Urakami, perto de Nagasaki. Lá continuaram a praticar a fé cristã, apesar da ausência de sacerdotes. A comunidade conseguiu guardar no coração os ensinamentos de São Paulo Miki e dos outros evangelizadores que passaram por lá. Quando o Japão voltou a se abrir à Europa, missionários voltaram, igrejas foram reconstruídas em várias cidades e em Nagasaki, perto de onde os cristãos viviam clandestinamente. A comunidade cristã do Japão passou cerca de 250 anos sem contato com a Igreja Católica. Porém, guardava cuidadosamente três critérios escritos em livros e no coração de todos, para reconhecer os verdadeiros líderes e padres católicos. Os padres não são casados. Haverá uma imagem de Maria, e esta igreja obedecerá ao Papa. Isto é, ao bispo de Roma, que eles chamavam de Papa Sama. A comunidade japonesa, inspirada pelo exemplo e ensinamento de São Paulo Miki e companheiros, manteve a chama acesa da esperança de que um dia voltaria a poder manifestar sua fé publicamente, e assim aconteceu. É impressionante também a história de Santa Madalena de Nagasaki e como esses cristãos sobreviveram sem padres, só com os catequistas, e se mantiveram fiéis na fé. Você vê a grandeza do testemunho. O testemunho verdadeiramente imprime a imagem de Jesus no coração das pessoas. São Paulo Miki e seus companheiros foram canonizados no ano 1862 pelo Papa Pio IX. Os ensinamentos e o exemplo que esses mártires deixaram alimentaram a fé dos cristãos japoneses por 2 séculos e meio. E depois disso, até hoje, são inspiração e devoção entre todos os católicos japoneses. São Paulo Miki e companheiros, rogai por nós. Orando com São Paulo Miki e companheiros. Deus nosso Pai, pela força dos santos São Paulo Miki e seus companheiros, que, em Nagasaki, chamastes a vida da glória pelo martírio, concedei-nos por sua intercessão perseverar até o fim na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Paulo Miki e companheiros, rogai por nós. Testemunho lindo. Quero abençoar a sua casa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Deus de misericórdia, Pai de bondade, fazer entrar nesta casa desse filho, dessa filha tão amado. Fazer entrar, Senhor, nessa casa, nessa família, a saúde, a alegria, a paz, a proteção e o livramento de todo o mal, de toda contaminação física e espiritual. Infundi, Senhor, nos corações o fogo do vosso amor. Que esses vossos filhos cresçam na fé, uma fé viva, uma fé expectante, uma fé de milagres. E eu invoco a tua bênção sobre esta casa, desses filhos amados, que elas sejam livres de toda a ação do inimigo. Sela, Senhor, esta casa com uma gota do teu sangue precioso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e essa casa, e afaste desse lugar toda a presença do inimigo escondido. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Amém. Fique na paz, orando com o Santo do Dia, um caminho de excelência no seguimento de Jesus. Assista nossos vídeos e compartilhe. Obrigado.